Olá, irmãos, que prazer, que honra é recebê-los mais uma vez aqui em nosso Papo de Fé. Bom, hoje finalizando o nosso tema da semana passada, em que falávamos sobre o axioma da Igreja Católica de que fora da Igreja não há salvação. De fato, compomos a Igreja de Cristo, compomos o corpo de Cristo. A Igreja é santa porque ela é de Cristo, e porque a sua cabeça é o próprio de Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Inclusive, no vídeo anterior, nós falávamos sobre essa igreja santa. Inclusive, eu me equivoquei ao utilizar uma frase um pouco retrógrada, talvez do conhecimento de muitas pessoas, mas um irmão nosso nos abriu os olhos, e de fato, a frase Santa Igreja Santa e Pecadora, ela caiu em desuso exatamente porque ela gera uma interpretação dúbia, um pouco duvidosa, e pode gerar uma certa polêmica entre as pessoas que não, por alguma ignorância, não conhecem a nossa igreja. De fato, a igreja é unicamente santa porque a sua cabeça é Cristo. Porém, somos pecadores e ela é composta por pecadores. Mas a igreja é santa. E de fato, Deus quis nos reunir nesta igreja santa, no corpo de Cristo. Exatamente nós que nos dispersamos pelo pecado, Deus quis que nós congregássemos e nos associássemos em um só corpo, o corpo de Cristo Jesus, a sua igreja. E de fato, é para a nossa salvação que Deus nos reúne na Igreja Católica. A Igreja Católica reconhece os fragmentos da verdade em outras religiões. Como eu dizia no vídeo anterior, há de se reconhecer que muitas outras religiões, elas buscam de diversas formas um Deus desconhecido. Buscam através de seus métodos, de seus rituais, um Deus desconhecido. Mas, de fato, somente na Igreja Católica a verdade é revelada, porque nós somos sucessores de Pedro. Pedro, que foi instituído e foi constituído pelo próprio Cristo Jesus como sucessor e como líder de sua igreja na terra. E nós somos essa continuidade. De fato, é de se orgulhar. Você, irmão, cristão católico, apostólico romano, deve se orgulhar disso. E a igreja reconhece ainda que pessoas que por algum motivo não a conhecem ou não descobriram a verdade da Igreja Católica, ainda não tiveram acesso ao seu Evangelho, essas pessoas também podem salvar-se. É como se essas pessoas, na verdade essas pessoas, apesar de não conhecerem, elas praticam aquilo que o Evangelho come. Elas praticam o amor, a caridade e tudo aquilo que o próprio Cristo Jesus na terra veio nos ensinar. Então essas pessoas não têm como ser condenadas através de sua ignorância. Apesar de não serem conhecedoras da verdade, da forma que conhecem, praticam a verdade. E a igreja entende então que essas pessoas, sim, podem ser salvas. Contudo, como eu falava no vídeo anterior também, é importante que nós lembremos que o fato de estarmos na igreja não é condição para que estejamos salvos. De fato, este é um momento, como eu dizia no vídeo anterior, importante para a nossa conversão. Será que nós somos dignos de ser salvos? Será que nós estamos praticando aquilo que o Evangelho, que tanto conhecemos, que tanto ouvimos? Será que somos dignos, então, através dessa prática da salvação proposta por Cristo Jesus? Então, essas pessoas que por ignorância não conhecem a verdade, não conhecem o Evangelho, elas são salvas porque o Concílio Vaticano II instituiu que essas pessoas praticam tanto bem, essas pessoas são tão praticantes da verdade, apesar de não conhecê-las, que é como se, no momento em que elas conhecessem, elas desejassem explicitamente o batismo. E nisso, o Concílio Vaticano II entendeu que essas pessoas realmente merecem a salvação. Obviamente, nós temos que ter em mente de que o próprio Espírito Santo mantém e deseja que as pessoas se associem das mais diversas formas dentro de sua igreja. Obviamente, o chamado é diferente para cada um de nós, né? Deus nos chama das mais diversas formas. É bacana a gente lembrar realmente de como foi o nosso chamado a congregar na Igreja Católica, né? E de fato, Deus nos chama das mais diversas formas, das formas mais desconhecidas. Mas é importante que nós tenhamos em mente que qualquer pessoa é chamada a congregar. Imagina o mais pecador. Sim, ele é chamado a participar e a congregar com Cristo Jesus
em sua igreja e ele é digno da salvação. É importante para nós, irmãos, nesse período de conversão, de evangelização, que tenhamos em mente que devemos, obviamente, levar a Cristo, a levar essa igreja que congrega, a essa igreja santa, às mais diversas pessoas. É como o próprio Papa Francisco nos diz, né? É importante que nós deixemos a nossa zona de conforto realmente para levar essa igreja às pessoas que não a conhecem, para que também elas sejam dignas da salvação. Assim também, para que nós sejamos dignos desta salvação. E é importante, então, que nós façamos isso. A salvação, ela pertence aos que seguem a Cristo, aos que buscam a verdade, aos que vivem o Evangelho proposto por Cristo Jesus. E é importante que, nesse tempo, busquemos essa verdade, porque somente na igreja a salvação plena acontece. De fato, as pessoas podem viver das mais diversas formas e, como eu disse no vídeo anterior, apesar do ecumenismo, apesar das mais diversas formas das pessoas buscarem a Cristo, somente aqui encontramos essa verdade, né? E podemos dizer que Cristo se apresenta explicitamente a cada um de nós. Portanto, irmãos, busque participar mais das festividades da sua igreja, agora na Semana Santa que se aproxima. Enquanto estamos ainda nesse período de quaresma, busque realmente a oração, a penitência, a esmola, a prática da caridade e, sobretudo, evangelize. Leve Jesus às outras pessoas. Leve Jesus às pessoas que não conhecem. Tantas pessoas boas estão lá fora, né? Quantas ovelhas, como eu disse também no vídeo anterior, fazendo menção ainda referência ao vídeo anterior, quantas ovelhas estão lá fora, realmente pessoas maravilhosas que poderiam estar aqui conosco, congregando, ouvindo a verdade, comungando do corpo de Cristo e, infelizmente, estão perdidas pelo mundo. Fora da igreja não há salvação, mas também temos que procurar a nossa salvação aqui dentro. Irmãos, uma excelente quaresma, fiquem com Deus, que realmente seja uma quaresma de muita oração e de muita bênção para cada um de nós. Um grande abraço e até o próximo Toque de Fé.